Hoje, em Rompendo o Silêncio. A má postura em pé, dobrando-se ou sentado, causa metade de todos os danos nas nossas costas. Como você sabe se sua dor nas costas é muscular? Qual é a melhor postura para sentar, caminhar ou dormir? Já vamos começar! Olá a todos que nos acompanham aí de sua casa, que conectado está para mais um Rompendo o Silêncio. O tema de hoje é má postura e dor nas costas. E será que vai alcançar muita gente? Eu acredito que sim, viu? É um assunto que realmente envolve muitas pessoas. Volta e meia tem aquela amiga falando, ai, que dor nas minhas costas, né? Sim. Vamos ver, hoje o programa está recheado de dicas e informações, né? Tem várias dicas, Saras, e realmente eu já absorvi bastante. Olha, eu tô assim o tempo todo com a minha boa postura, Vamos né? tentar, né? Vamos manter então a boa postura. Ajuste aí a sua, porque vamos assistir a primeira matéria e já voltamos com os nossos especialistas. Uma coluna saudável e sem dor é uma qualidade de vida. Não há muitas pessoas que possam dizer que não sofrem de dor nessa área do corpo. As principais razões pelas quais sofremos com esse tipo de enfermidade são os tipos de trabalho que fazemos. Há trabalhos que põem em risco a saúde das nossas costas. Um exemplo claro são aqueles trabalhos em que deve-se levantar peso excessivo durante horas a fio. Há outros tipos de trabalho que à primeira vista não parecem prejudicar suas costas, mas também são prejudiciais, como o trabalho de escritório, que exige que você passe a maior parte do dia sentado. Más condições físicas. É essencial estar fisicamente apto para evitar lesões em qualquer área do corpo. Envelhecimento. Os anos têm seu preço para todos. O esqueleto compõe nossa figura e toda a musculatura o ajuda a suportar nosso peso, nossos movimentos e nossas posturas diárias. Mas como evitar danos e como prevenir a dor? Exercício. Atividades regulares que não exercem pressão ou tensão nas costas podem melhorar a resistência e permitir que os músculos funcionem melhor. Disciplinas como natação fortalecem a musculatura de todo o corpo e beneficiam as costas. Evitar o excesso de peso. É muito importante não carregar muito peso. Estar com o peso ideal é essencial se você não quiser ter problemas de coluna no futuro. Além disso, estar acima do peso também acaba afetando os joelhos, por ter que suportar tanto peso ao andar. Mantendo uma boa postura. A postura do corpo é fundamental para evitar dores desse tipo. Se estivermos sentados com as costas retas, os ombros para trás e para baixo e as plantas dos pés planas no chão. Se estivermos de pé, peito para cima e abdômen ativo, pois são os músculos abdominais que nos ajudam a nos estabilizar. Joelhos ligeiramente dobrados e peso corporal distribuído entre as duas pernas. Evite olhar para o chão, pois isso pode causar dor no pescoço. Certifique-se de dar o primeiro passo corretamente, com o calcanhar do pé e em seguida movimente-se em direção ao dedo do pé. Ao correr, os cotovelos devem ser dobrados em ângulos retos para que o movimento dos braços acompanhe o movimento das pernas. Devemos pisar com a parte do meio do pé, nunca receber o impacto com o calcanhar e depois nos movimentarmos em direção aos dedos do pé. Ao dormir, a posição de sono mais correta é na lateral com as pernas enroladas para cima. É muito importante estar ciente de que a parte traseira é uma das áreas mais importantes do corpo a ser cuidada. Tente ter hábitos saudáveis e faça exercício para manter uma coluna saudável. E para nos introduzir esse tema de hoje, temos conosco para iniciar o tema o João Vitor Lopes Rodrigues, que é quiroprata. Olá, João, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Rompendo Silêncio.
Muito obrigado, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Olá, João, boa tarde. Seja bem-vindo, né? Como a Sara falou. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente o que é ser quiroprata, né? Como é essa profissão? Então, essa profissão, desde quando eu iniciei, eu me identifiquei bastante, porque é uma profissão no qual, digamos que transforma a vida, porque a quiropraxia ela mexe com todo em questão do sistema nervo-músculo-esquelético. Então a gente vai abranger, mexer com o nervo, músculo e os ossos, que é o esqueleto. Então, através disso, vai começar a trazer alívio para aquelas pessoas que sentem bastante dor voltado à coluna, às articulações, que estão impossibilitadas de ter essa amplitude de movimento num grau maior e que tem a flexibilidade cortada pelo algum problema que ocasionou no decorrer dos anos através de um serviço, de algum tipo de acidente. E afinal, João, o que é ter uma má postura? Então, a má postura ela vai vir transmitindo porque nós temos nossa linguagem corporal e o corpo fala. Então, ela dá uma desarmonização entre o eixo e a coluna, no qual os ombros ficam protusos para frente, a cabeça muito inclinada. Isso tudo vai começar a ser observado por outras pessoas, esse tipo de má postura, ou seja, a pessoa se sente mais profunda, apresenta, né, um nivelamento maior, e umas que chega a ter um calombinho nessa parte atrás da cervical. Então, tudo isso transmite e o corpo avisa essa má postura. Uhum. E, João, explica pra gente uma pergunta, né, Sara? Por que é tão difícil manter a postura? A gente até tenta, né, ficar com a postura legal, mas acaba que relaxa e não consegue ficar por um bom tempo, né, com a postura Hoje correta. mesmo, nesse programa, eu tô assim, ó. A gente tá tentando, né? Por que é tão difícil? Isso ocorre, eu costumo falar para os pacientes, né? A gente alinha e a gente ajeita no nosso consultório, porém o mundo desalinha lá fora. Por quê? Porque o ser humano, muitas das vezes, se distrai fazendo algumas outras coisas e ali acaba dando um relaxamento. E ali esse relaxamento traz uma postura errada e ali, através dessa postura errada, o corpo começa a mandar estímulo de incômodo e de dor. Aí, depois disso, que a gente, né, presta atenção e fala: eita, minha postura está errada. Por quê? Porque o nosso corpo ele é tão inteligente que ele manda a mensagem para dar um desconforto ou uma dor e a gente poder descomprimir ou tirar o total peso numa posição errada que a gente está. E quais problemas pode ser gerado por manter uma má postura? É possível gerar alguma doença, por exemplo? Então, é possível começar a gerar desgaste. Através de uma má postura, você pode enfraquecer os músculos que trazem a sustentação da sua coluna. Então, pode ser trazendo hipercifose, escoliose, e através desses desgastes, os discos possam estar enfraquecidos e futuramente possa ocorrer até uma herniação. Uhum. No caso da doença como escoliose, é possível ter uma postura correta mesmo tendo esse problema? O apropriado é procurar um profissional, ali ele vai dar aquela avaliação e através da avaliação e técnicas manipulativas tem exercícios que começam a buscar a sua postura, a se endireitar mais. Então, começa a transmitir, ou seja, se você está com escoliose, você começa a fazer os exercícios, você começa a se cuidar, começa a se prevenir. E através do que o profissional indicou, então, a escoliose ela começa a ter esse total alinhamento e trazendo, né, o que é muito importante, que é o alívio para você. E quais os benefícios de manter uma boa postura? Então, uma boa postura, ela melhora a sua qualidade de vida,
ela diminui as dores nas costas e também, o que é muito importante, ela melhora até a circulação sanguínea, né? Então, você com circulação sanguínea, o sangue fluindo totalmente, 100%, evita bastante dores, incômodos. Então, ela vai trazer essa total qualidade de vida para que você tenha o seu dia sem viver à base de anti-inflamatórios. Uhum. E hoje em dia vemos que é muito vasto, né, esse comércio de vender coisas para que as pessoas venham ter uma boa postura, como cinta, às vezes tem, eu não sei, acho que umas cordas, né, que amarra assim para ficar mais com postura, e realmente isso funciona? Então, tem esses corretores posturais, cintas, isso vai dar uma comprimida. Porém, o que eu oriento muito para os pacientes é estar, né, acompanhado com um profissional e fazer exercício. Através do exercício, através de exercícios específicos, vai trazer a sua melhor postura. Então, você fazendo um exercício, você consegue tirar a protrusão do seu ombro, puxar o seu ombro para trás, você consegue ter essa qualidade de vida através desse exercício específico do profissional orientando. Você falou do exercício, eu estive falando com a minha irmã essa semana e ela falou que ela estava se preparando para fazer os exercícios porque ela estava com uma dor nas costas, aí ela fez os exercícios por 2 dias e a dor nas costas tinha desaparecido. Então, essa dica aí do exercício funciona. João, a gente vai assistir uma matéria e voltamos com mais perguntas para você, tá bem? Tá bom, tranquilo. Até já. Vamos à matéria então. Algumas pessoas relatam que passam várias horas sem poder sentar-se enquanto trabalham. Esta realidade sugere que estar sentado no trabalho é leve e saudável. No entanto, esta postura não está isenta de riscos e distúrbios musculares e esqueléticos, resultantes de sentar-se prolongadamente e afetando cada vez mais um número crescente da população trabalhadora. Uma tendência contínua para o projeto de postos de trabalho sentados. Atualmente, 30% dos trabalhadores relatam trabalhar em posição sentada, sendo que 17,2% deles raramente se levantam. Quando passamos um longo tempo sentados sem nos levantarmos, a contração muscular causa compressão dos vasos sanguíneos, resultando em que o músculo não recebe o oxigênio e a glicose necessária, causando fadiga. Os períodos prolongados de sentar reduzem o movimento muscular, especialmente no pescoço e nos ombros. Isto aumenta a probabilidade de distúrbios musculares no pescoço, costas e lombares, bem como problemas de circulação sanguínea e veias varicosas. O risco aumenta com os anos de exposição e é acompanhado por outros efeitos adversos, tais como diminuição da mobilidade, problemas cardíacos e pulmonares e problemas digestivos. Há também algumas evidências ligando a osteoporose do joelho ao sentar. Alguns sintomas comuns de gravidez são aumentados em mulheres grávidas, como dor nas costas e inchaço das pernas, assim como o risco de desenvolver varizes nas extremidades inferiores. Uma boa medida preventiva seria incluir outros tipos de trabalho que podem ser feitos em pé ou a pé, a cada 40 a 50 minutos de sentado. Pelo menos 10 minutos deveriam ser gastos em uma outra tarefa de pé ou de caminhar. Esses 10 minutos poderiam ser considerados como tempo de recuperação, pois ajudam a neutralizar os efeitos de estar sentado por longos períodos. Já estamos de volta e queremos perguntar ao João se ele teria umas dicas para dar aí para melhorar, ter uma boa postura. Então, nós mesmos somos o nosso perito. Então, nós temos que sempre observar
ter essa percepção de que estou muito encurvado, distribuir muito peso. Então, a dica total é o quê? Você procurar sempre estar com a coluna eretra, procurar fazer os exercícios físicos diários, beber bastante água também é excelente, porque a água ela é responsável por hidratar, né, os nossos discos intervertebrais. Então, todo esse conjunto traz para que você venha ter uma postura adequada, dormir numa posição também correta, que é a melhor posição para dormir é de lado. Então, tudo isso influencia para que você venha ter os benefícios de uma postura correta. Aí você falou aí no caso de dormir, né, na posição correta. Em relação aos travesseiros de dormir, tem que se usar, na verdade, para manter uma boa postura dormindo, ou quem não queira não precisa usar e também iria dormir de uma forma com postura legal? O correto é ver um travesseiro que esteja numa altura junto do seu ombro, para não deixar o seu pescoço nem tão depressivo para baixo e não tão elevado. Por quê? Porque ocorre de tensionar essa musculatura do nosso pescoço. E acaba que, às vezes, a gente dormindo de uma certa forma, possa ser que acorde no outro dia com dores de cabeça, com a dor muscular ou até com torcicolo. Então, o certo é ver um grau certinho de travesseiro no qual não vai tensionar tanto a sua cervical, o seu pescoço. Então, às vezes, tem gente que gosta de dormir com um travesseiro muito fininho, outro com 2 travesseiros. O correto que eu sempre indico, você pode pegar um travesseiro fininho e uma almofadinha, aquela de sofá, e colocar embaixo e dar um apoio necessário para que você possa ter esse sono adequado e acordar bem no outro dia. Bom, a má postura pode ser uma das causas para a dor nas costas? Pode. A má postura ela começa a atingir a musculatura, né? Você começa a sentir total desconforto e se não se atentar e procurar cuidar, ela começa a atingir as demais áreas. Ou seja, eu estou com uma postura, eu sinto dor no pescoço. Então, ela vai começar, eu não cuido, ela vai começar a irradiar para os meus braços. Eu estou com uma má postura e não cuido na parte lombar. Então, ela vai começar a irradiar para minhas pernas, que é o que muitas pessoas sentem, né? Eu tenho dor nas pernas, sinto formigando, sinto um choque, estou com uma má circulação. Por quê? Porque a dor não foi cuidada na lombar e em determinado tempo ela desceu para as pernas, ela irradiou para as pernas. E quais são as outras causas para quem tem dor nas costas? Então, outras causas podem ser o quê? Sedentarismo, falta de exercício, excesso de peso, né? Independentemente de um trabalho que você faça esforços repetidamente, vai começar a gerar o desgaste. Então, tudo isso começa a influenciar para que você venha ter, né, esses tipos de desconfortos e dores. E, João, a dor nas costas é somente muscular ou pode ser óssea também? Então, ela também pode ser óssea pelo motivo do desalinhamento. Então, esse desalinhamento através de uma má postura, trazendo um enfraquecimento da musculatura total, ela começa, como eu falei na pergunta anterior, irradiar. Quando ela começa a irradiar para outros membros, o problema é ósseo pelo fato de ter que cuidar daquele local. Então é necessário se prevenir bastante, cuidar bastante para que não chegue nesse ponto. Ou seja, você está sentindo uma dor, um anti-inflamatório, porém não faz exercício e não se cuida. O certo é você já se atentar e ver que necessita começar a ter uma vida ativa, de exercício, de beber água, uma boa alimentação e começar a se movimentar, né? A gente nasceu para ter os movimentos. Então, quando a gente priva o nosso corpo de determinados movimentos, começa a ocorrer essas determinadas coisas, de dores nas costas, dores ósseas.
então influencia também em dores ósseas. Uhum. E existe tipos diferentes de dores nas costas ou é tudo dor nas costas? Existe uma gama de grupos, né, como cervicalgia, lombalgia, tem escoliose, hipercifose, tudo isso agrega juntamente com uma dor nas costas, dependendo da área que você sente. João, gostaria de agradecer a sua participação, todas as suas dicas, né, que foram bacanas aí de como sentar, como andar, dormir, também as atividades também, falou aí a respeito dos travesseiros. Muito obrigado, foi muito útil e espero ter você conosco aqui em uma outra oportunidade novamente. Quero agradecer cada um de vocês e estou à disposição, me sinto honrado em estar aqui participando com vocês e poder estar ajudando quem está nos acompanhando. Obrigada, João. Até uma próxima, então. E ainda não terminamos o nosso assunto de hoje, né, Sara? E temos mais um convidado, que é o Helenilson Silva. Ele é massagista e também quiroprático. Olá, Helenilson, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer tê-lo conosco aqui hoje. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E o que eu puder ajudar, estamos aqui. E, sim, pode nos ajudar, porque eu já tenho a primeira pergunta para você, Nilson. Então, a produção nos informou que você trabalha com quiropraxia oriental. Poderia nos explicar como ela funciona? Sim. A quiropraxia oriental, a parte chinesa, que é a que eu trabalho, ela é uma parte da medicina chinesa que é vinculada diretamente às articulações e à coluna, certo? Então, tudo que remete à parte de deslocamento de articulações e coluna, ela é abrangida pela quiropraxia. A gente faz a manipulação direta das vértebras e das articulações, dos ossos, e a correção muscular da parte músculo-esquelética, aquela parte do músculo que vincula ao esqueleto, para que a pessoa não fique com tantas dores musculares depois das correções feitas. É uma técnica milenar, que começou com manipulação direta em pessoas com deficiências e depois foi se desenvolvendo para correção de estruturas mais simples, né? Mais específicas. Pode falar, desculpa. Sim, eu tenho uma pergunta. Na questão emocional da pessoa, pode interferir também com as dores nas costas? Pode ocasionar? Sim, tanto a dor muscular ou a dor das costas influencia na parte emocional, quanto a parte emocional influencia na parte das dores. Por exemplo, quando você tem uma dor relacionada à parte cervical, ela vai deslocar as suas vértebras para frente e vai travar um pouco a sua oxigenação no cérebro. Diminuindo a oxigenação, você vai ter alguns sintomas, como dores de cabeça, vai ter fotossensibilidade, que é aquela diferença quando você sai de um ambiente mais claro para o escuro. Essa alteração da luz no olho, ela dura uma faixa de 30 segundos, 40 segundos de adaptação. Para uma pessoa com baixa oxigenação, ela vai durar mais tempo, de 2 a 3 minutos. Quando você tem baixa oxigenação, você também vai ter problemas como alterações constantes de humor, aquelas coisinhas que não te irritam, mas passam a irritar cada vez mais, a perder um pouco mais da paciência. Às vezes é a falta de oxigenação no cérebro. E ao inverso também acontece. Quando você está tenso, está nervoso ou com algum problema psicológico, você pode contrair a musculatura e travar ou criar mais rigidez nas suas vértebras e na sua circulação sanguínea, aumentando a dor nas costas, na parte escapular, na parte cervical ou até na lombar. E por que ficar sentado por muito tempo dá problema na coluna e também serve para quem fica em pé por muito tempo, às vezes afeta a coluna? Teria alguma resposta para isso? Sim. Nosso corpo ele foi projetado, ele foi criado para estar em movimento. A nossa natureza ela não é feita para estar parado, nem no momento do sono. Nosso sono
ele é um sono específico de repouso, curto, para recuperação da energia, da fadiga. Só que a gente nasceu para estar em movimento. Quando você está muito tempo parado, ou sentado, ou em pé, você vai forçar muito mais a estrutura das articulações, provocando alteração nela. Como, por exemplo, se você sentar um pouquinho mais para um lado ou um pouquinho mais para o outro, a posição que você vai fazer, o movimento repetitivo que você vai fazer, pode provocar alteração naquela zona, como na anca ou na lombar. E se você tem um movimento repetitivo enquanto o corpo está parado, você cria lesões ou inflamações na zona de ombro, cervical. Então, o nosso corpo ele nasceu para estar em movimento. Quanto mais tempo parado, mais pressão ele coloca numa zona específica, e o que considera-se mal para o organismo. Uhum. E quando se fala, que sente muita dor nas costas, né, e às vezes, não sei se seria esse termo mesmo, que chega até a coluna travar, né? Por que acontece isso? Seria isso mesmo, um travamento da coluna? Sim, sim. Na quiropraxia oriental, na chinesa, a gente considera muitas coisas que na ocidental é considerado uma doença, a gente considera um sintoma. Por exemplo, a tendinite ou o entrave da coluna. Ela é um sintoma do corpo que algo ruim, algo incorreto vai acontecer. Quando você faz o movimento de abaixar, por exemplo, e levanta o peso de forma indevida, o seu corpo ele vai travar quando sua coluna estiver apertando um nervo ou um tendão que não deva. Então, o sistema de defesa dele, para fazer com que sua vértebra não estrangule um tendão, é a musculatura travar aquela zona para ela não te prejudicar. Então, esse entrave da coluna, esse entrave da posição, ela muitas vezes pode ser um sistema de defesa. Como também a tendinite. A tendinite nada mais é do que inflamação no tendão. Muitas vezes a inflamação ela é um sistema de defesa do organismo, ela defende o tendão para ele não ser pressionado entre a articulação ou na vértebra. Então essa parte de travar a coluna não é necessariamente sobre a coluna, e sim pode ser sobre uma outra coisa que a pessoa vem apresentando, uma outra doença. Exato. Ou uma outra doença, ou apenas a movimentação que a coluna não quer deixar finalizar, completar. Como, por exemplo, você está abaixado, você vai levantar na posição errada. O seu tendão, ali na lombar, vamos dar um exemplo da lombar. Os seus tendões eles passam na lateral da vértebra. Vamos dizer que sua vértebra aqui é da coluna, tá vendo? Direitinho, eu vou usar minha mão como referência. A vantagem de ser magrelo é essa, que eu consigo usar a referência das vértebras. Vou botar assim. O seu tendão passa aqui ao lado. Se sua vértebra vai ao lado, ela estrangula o tendão do outro aqui. O que acontece? Para ele não movimentar, para não pressionar o tendão, a musculatura que está do lado, ela trava. É para defender aquela zona do tendão que está ao lado da coluna. Então, pode ser que seja tanto de movimentação, de algum movimento errado que você tenha feito e a musculatura trava para defender o seu sistema, como também uma outra doença na zona similar. A lombar, ela reflete diretamente doenças que tem na parte intestinal. A parte do pulmonar, ela afeta diretamente a parte torácica. Você pode sentir um trave na parte torácica se você tiver com problema respiratório, se você tiver com problemas de cunho pulmonar também. Então pode sim refletir outras doenças. E estralar as costas é recomendável, sim ou não? Por quê? Essa é boa. Vamos começar com aquela frase boa, né? Crianças não façam isso em casa. Não. Estalar as costas é bom, sendo que se for da maneira correta. Se você pegar aqueles colegas que você estala as costas, ele pode mais te prejudicar do que ajudar. O estalo, normalmente, é a separação do músculo de forma rápida, ou de um músculo do outro, ou do músculo e do osso, cria uma bolha de oxigênio no meio e essa bolha estoura. O que acontece? Vamos considerar novamente as suas vértebras aqui. No meio tem os discos. Vamos dizer que a sua musculatura do lado apertou demais. Abriu de um lado e fechou do outro.
O disco que está no meio vai ser empurrado. Essa musculatura vai estar pressionada. Para soltar, eu tenho que instalar, tenho que abrir essa zona. O que acontece? Se você não sabe fazer, ou se vai fazer de qualquer forma, você vai instalar de cima, a de baixo, a outra, mas a que está a precisar, você não vai conseguir. Porque para fazer isso na zona específica, você tem que anular a intensidade nas outras anteriores. Ou seja, é bom feito da forma correta. Feito da forma errada, só pode prejudicar. Entendi. Ou seja, procura um profissional da área, melhor do que deixar uma Sim, melhor. Bem melhor. E por que sentimos essa necessidade de instalar as costas? E justamente, como a gente tinha falado, às vezes o músculo ele trava para dar uma segurança a você de algum movimento ou alguma enfermidade que possa ocasionar no seu organismo. Quando você estica esse músculo e mostra para ele, olha, a vértebra já está protegida, não vai estrangular os tendões, o músculo ele relaxa. Ao relaxar, você sente aquela sensação de alívio. E muitas vezes esse estalo é só a recolocação muscular no ponto correto. Às vezes você está muito tempo sentado, suas costas vão arqueando para frente, você vai comprimindo a musculatura. Ao esticar, botar a coluna na posição correta, você vai estalar e a sensação de alívio vai vir junto. Então, a necessidade não é só do estalo, a necessidade é da recolocação da musculatura, da vértebra, no ponto correto. É por isso que a gente sente essa necessidade, essa vontade de estalar as costas ou os braços. E acaba por que vira assim também uma rotina, né? Porque às vezes tem pessoas que volta e meia, não preciso ir destravar, né? As costas. Sim. Nosso corpo, eu costumo dizer que ele é uma máquina pré-programável. A gente programa ele se acomoda em qualquer coisa que a gente faça, tanto no desporto como também no sedentarismo. Você vai pegando a rotina, vai se acostumando. Se você ensina para o seu corpo que a melhor maneira dele é estalar para poder livrar da dor, você, muitas vezes, quando sentir a necessidade, o trave do músculo, você vai precisar, vai querer estalar. É da mesma forma que o fármaco. Quando você ensina para o seu corpo que para desinflamar um quadro muscular, ele precisa de um fármaco, de um anti-inflamatório, todas as vezes que ele inflamar, o seu corpo só vai reagir bem com anti-inflamatório. Só que a diferença é que a medicação ela vai trazer malefícios para outras áreas também, como atingir o rim, o fígado, o pulmão. Então, o controle da medicação tem que ser muito bem feito e a necessidade de você alongar o corpo, de você projetar o corpo para a movimentação é muito mais viável. E você vai ter aquela necessidade, não vai ser somente de estalar, mas de manter o seu corpo em movimento. Elenilson, não terminamos com as nossas perguntinhas não, tá bem? Mas precisamos assistir uma matéria e depois voltamos com mais perguntas para você. Então vamos à matéria. Tudo bem. Após um dia de trabalho em que permanecemos na mesma postura por muito tempo, podemos sofrer fadiga, dores musculares ou dormências nas pernas. Para não sentir todo esse desconforto ou sofrer problemas de saúde mais graves, os requisitos mínimos de ergonomia e higiene postural devem ser levados em consideração. Sabemos que a postura corporal não é apenas uma indicação de aparência física, mas também de nossa saúde. Mas para nos conscientizar do quanto uma má postura pode afetar nosso corpo, diremos as consequências mais importantes de uma má postura. Com uma má postura corporal, existem diferentes riscos de sofrer lesões em diferentes partes do corpo, porque ao se exercitar, você pode sobrecarregar áreas corporais indesejadas, posicionando-se de uma forma ruim, que mais cedo ou mais tarde pode acabar te machucando. Com uma postura corporal onde a coluna vertebral é curvada, é mais provável que você enfraqueça os músculos do abdômen e assim tenha uma barriga protuberante. Uma má postura em que somos pressionados coloca pressão sobre nossas costas e pescoço e pode acentuar a dor nessas áreas do corpo.
Temos um aspecto pior. Uma postura pode ser responsável por uma imagem corporal deteriorada, na qual parecemos mais velhos e mais pesados. Ficar de pé com a coluna reta acrescenta elegância e melhora a aparência física. As consequências da má postura são múltiplas e nos afetam tanto por dentro quanto por fora. Portanto, não hesite em fortalecer seus músculos posturais e endireitar sua coluna sempre que possível, para permanecer e sentir-se mais saudável, mais jovem e mais bonita. Já estamos de volta com o Helenilson. Nos escuta, Helenilson? Sim, estou ouvindo. Então, por que ficamos, conforme vamos ficando mais envelhecendo, a coluna fica pior? Todo o nosso corpo, na verdade, ele tem um desgaste, né? Tanto os nossos discos da coluna, como também a musculatura que a defende e as vértebras em si, ela tem um desgaste cálcio. À medida que o tempo vai passando, essa musculatura vai cedendo e o peso em si ele vai fazendo mais pressão na coluna. Essa pressão faz com que a gente se erga um pouco mais para frente, diminua um pouco a altura e force cada vez mais, seja mais dispendioso você fazer movimentos que faria antes. Ou seja, a tua coluna vai doer um pouco mais ou vai incomodar um pouco mais para você fazer movimentos comuns por causa do desgaste genético. Isso é um desgaste natural do corpo. Uhum. E Helenilson, entrando ainda nessa parte de conforme vai envelhecendo, no caso da postura, é normal ficar mais encurvado ou não? Isso seria mito, né? Já ouvi falar sobre isso também. Sim, é um pouco de mito, sim, certo? O que acontece? É comum até você ficar encurvado, mas não deveria ser normal. Por quê? À medida que você vai envelhecendo, você vai acomodando mais a parte cervical, que é a parte do pescoço, e aquela curvatura, que é o que a gente chama de lordose cervical, certo? Aquela curvatura para frente. Você vai relaxando e toda vez que você relaxa, você se acomoda mais. Faz com que impulse menos o peso para trás ou a musculatura peitoral também segura um pouco mais a coluna. Então você acaba descendo um pouco mais, curvando um pouco mais o corpo. Mas se mantiver a postura, o normal do corpo é permanecer mais ereto, é permanecer mais alinhado. Porque para toda a estrutura da coluna, o ideal dela, o que ela procura sempre é equilibrar a cabeça e o ouvido interno, porque assim você mantém o equilíbrio, a parte do ouvido interno, que é o responsável pelo nosso equilíbrio corporal, ele tenta sempre manter em base, manter alinhado ali. Então, a coluna ela vai sempre puxar um pouco para trás. A gente que acaba se acomodando e impulsionando para frente. Mas o trabalho, o movimento desportivo, as atividades físicas e a correção postural, ela faz com que você permaneça ereto, mesmo com 80, 90, 100 anos. Olha como influencia, né? Muito. E como prevenir a dor nas costas? A dor nas costas, o ideal é sempre ter movimento. Como eu falei anteriormente, o nosso corpo ele nasceu para estar em movimento. Então, você ter atividade física, lembrando para as pessoas que você tem uma rotina puxada, não é uma atividade física. Às vezes você acorda, fica no trabalho, desde manhã até tarde da noite, e fala que, mas eu já fiz muito esforço. O esforço físico no trabalho não é uma atividade física. Vocês podem passo muito tempo apresentando o programa em pé, já tem muito esforço. Não, mas o teu corpo não está em movimento. Ele não está trabalhando em prol da sua musculatura, em prol do seu organismo. Então, esse esforço ele não conta como atividade. Você tem que ter atividade física e para você até ter os nutrientes necessários atribuídos ao seu corpo. A produção de vitaminas, o uso das vitaminas e das proteínas, elas vão de acordo com a sua atividade, com a sua rotina física. Então, para evitar atividade física, boa alimentação e muita atençãozinha ali na estrutura, na coluna, na postura, né? Ao sentar, ao andar, ao correr,
tem que ter aquela noção, aquela atenção à postura. E teria, assim, uma postura correta, no caso de sentar-se, de dormir, de andar? Sim. O que a gente recomenda? Primeiro, toda pessoa ela tem a sua estrutura específica. Por exemplo, você mesmo, do lado direito e do lado esquerdo do corpo são diferentes. A gente não é simétrico, exatamente, certo? Vai ter uma diferença entre o lado direito e o esquerdo. Ou seja, entre uma pessoa e outra, vai ter uma diferença ainda maior. Nesse caso, para você andar ou sentar, o ideal é você procurar uma posição em que a sua coluna não esteja em pressão contínua. Como, por exemplo, você tem 3 curvaturas na coluna. Tem a lordose cervical, aquela curvaturazinha do pescoço para frente. Temos a cifose torácica, que é aquela curvatura do corpo para trás. E a lordose lombar, que é a outra curvatura da coluna. Você só precisa estar sentado da forma que essa pressão esteja equilibrada, que você não sinta uma tensão maior, nem na parte do pescoço para frente, nem na parte das costas para trás. Da mesma forma, andar. Se você anda e sente uma tensão maior de um lado ou do outro, ou numa perna ou na outra, é preciso fazer a correção. Procurar um profissional, ou ortopedista, no caso um quiroprata, o osteopata, que possa te encaminhar a melhor forma de corrigir isso. Para dormir, vou pegar esse gancho logo e aproveitar, para dormir tem muita gente que fala que tem a posição correta, de lado, de frente, né? Isso também vai ser avaliado de acordo com cada pessoa. Porque o mais indicado seria ou peito para baixo, contando que alguma atenção temos que ter na posição do pescoço, porque quem dorme com o peito para baixo normalmente é com o travesseiro no rosto, para que essa curvatura do pescoço não fique muito acentuada. Ou seja, se você colocar um travesseiro e sua cabeça fica na diagonal, é o ideal. Ou de lado, de preferência do lado esquerdo. Sendo que a atenção só para o ombro não ficar nem muito puxado para frente, para causar pressão nas escápulas, ou para trás, para não cortar a circulação sanguínea e não acordar com as mãos dormentes ou causar alguma tensão. Sim. E qual seria o tipo de tratamento para essas doenças? Vamos fazer assim. Eu sou meio suspeito em falar, no caso da quiropraxia mais. A gente, toda a área clínica, ela tem uma área específica de atuação. Eu costumo dizer aqui para os meus clientes e meus pacientes que é assim, se você está com uma ruptura no ligamento, ruptura muscular, fratura nos ossos, quem trata é o ortopedista. Isso é zona específica da ortopedia. Se você tem um músculo atrofiado, você sofreu uma lesão, ficou com o braço, por exemplo, engessado, ao tirar o gesso, você está com a musculatura atrofiada e a articulação danosa, com mais dificuldade. Quem trata desta zona é reidratação muscular, é o fisioterapeuta. Quando você tem uma torção cervical, torção na coluna, ou reestruturação, desestruturação das articulações, quem trata é o quiroprata. Então, no caso, a melhor forma de tratar essas doenças é procurar o seu quiroprata para fazer o alinhamento. Entendemos e gostaríamos de agradecer a sua participação hoje. Realmente nos ajudou, né? E ajudou também essas pessoas que estão em casa. Com certeza. E assim, foram muitas informações, né? E queria que você deixasse aí suas considerações finais, que uma mensagem para deixar para as pessoas que estão em casa, no caso dessas pessoas que estão aí passando por algum problema na coluna, deve procurar o quiroprata. Exatamente. E, no caso, é sempre procurar ter uma vida mais equilibrada em todos os aspectos, tanto a parte mental, psicológica, você não pode se entregar tanto na sua rotina, nem nos seus problemas, para você ter um equilíbrio físico, né? E alimentação sempre bem saudável, à procura de coisas que não fazem mal. Lembrando, nosso corpo, como eu sempre digo, nasceu para estar em atividade, ou seja, prática desportiva. Faça desporto, procure uma atividade física do seu gosto e mantenha sempre a atividade, que as dores vão cada vez diminuir
ou desaparecer por completo. Muitíssimo obrigado, Helenilson. Eu que agradeço, minha amiga. Estou sempre à disposição, qualquer coisa é só falar. Sucesso para você. Até uma próxima, então. Obrigado para vocês também. Fiquem aí. Tchau. Tchau, tchau. Vamos ao nosso testemunho e depois voltamos com o Momento Rompendo o Silêncio. Qual o nome da senhora? Rosana, Aconteceu o que quando a sombra passou? as minhas dores sumiram, eu tirei o colete, que eu estava com uma fratura na coluna desde o dia 9 de outubro e agora eu não estou sentindo nada. Estou podendo abaixar, fazer... Ela tirou o colete, gente, ó. Levanta aí. Eu tirei o colete. Por que a senhora está chorando? Porque é muito bom, era meu sonho estar aqui. A senhora veio da onde? De seropédica. Quanto tempo de lá para cá? Eu acredito que 1 hora, mais ou menos. 1 hora. Valeu a pena? Muito. Graças a Deus, curada, gente. Então, amiga, se você se identificou com o tema de hoje, se você está passando por seus dias estão sendo assim mesmo difícil, você sente essa dor nas costas, ou quem sabe não seja uma dor nas costas que você esteja sentindo, seja qualquer um outro tipo de dor física, né? E eu diria mesmo, até se você está passando por uma dor na alma, uma tristeza profunda, você se sente preocupada, você se sente sozinha, você se sente triste o tempo todo, você não consegue se aproximar de ninguém, você, assim, se sente, como que eu posso dizer? Perdido, isolado, né? Sim, e como a gente acompanhou no programa, né, tudo está relacionado, a tensão nas costas, as dores que você tem, está relacionado com o nosso psicológico. Se você se encontra dessa maneira, agora falamos com você, olha, tudo tem jeito quando exercitamos a nossa fé de maneira certa, a nossa fé num Deus certo. E o nosso Deus, Ele é capaz de resolver qualquer situação, seja ela pequena, seja ela grande, seja ela difícil, seja ela complicada. Talvez você já pediu ajuda para vários especialistas, para os médicos, para os psiquiatras, para alguém da sua família. Você já pediu várias pessoas, de várias maneiras você busca ajuda e até hoje você não encontrou ajuda. Que nem eu estava falando, pessoa certa, não deu certo exercitar a sua fé. Eu tenho certeza que os seus dias podem ser diferentes. Uhum. E às vezes você fica aí e está sempre, né, conosco, né, nessa programação Sim. do programa Rompendo o Silêncio, e você vê os testemunhos, né? E de repente você diz, por que acontece com uns e não acontece com outros? Não acontece comigo, né? Uhum. Só por conta de um único motivo. A fé. Então tem pessoas que ela exercitou a fé, ela colocou ali a fé no altar, a fé no Senhor Jesus, que é capaz de mudar qualquer coisa e transformar toda a vida da pessoa. Então de repente você tá aí, tá sempre vendo os testemunhos que são verídicos, né? E você diz, mas ainda não aconteceu comigo, não aconteceu ainda porque você precisa dar esse passo, né? Essa atitude e vir até o Senhor Jesus, vir aqui até a igreja, buscar, né, a solução dos seus problemas, porque a gente está te mostrando. Estamos mostrando aqui o que você deve fazer. Só basta você dar esse primeiro passo, essa primeira iniciativa e acreditar. Acreditar em você mesmo, porque a fé eu tenho, Sara você tem. E você que está aí nos ouvindo e vendo, também você tem essa fé. Só precisa colocar em prática. E assim você pode mudar tudo e qualquer situação na sua vida, seja até uma doença que já foi diagnosticada como não tem jeito, né? Sim. E então já vamos fazer uso dessa fé? Mesmo. Se você crê, você se aproxima do seu telefone, do seu computador, da sua televisão, por onde você está nos assistindo, para de fazer o que você está fazendo agora, nesses minutinhos da oração, se aproxima aí, toca, porque vamos orar por você. Vamos unir a nossa fé e orar por você. Então feche seus olhos. Disse Jesus: tudo o que pedirdes em oração,
crendo recebereis. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, nos colocamos diante da Tua presença nesse instante, meu Pai, para te pedir, meu Deus, por todas e todos que nos assistem, meu Pai, nessa tarde. Espírito Santo, que o Senhor, meu Pai, venha visitar, que o Senhor venha tocar, meu Deus, com a sua forte mão. O Senhor venha dar, meu Pai, o seu toque, porque quando o Senhor toca, meu Deus, tudo muda. O Senhor, meu Deus, é aquele que faz simples uma cirurgia, meu Deus, que às vezes está marcada para anos. Às vezes, meu Deus, a cirurgia demora horas, mas o Senhor não precisa disso. O Senhor, meu Deus, é capaz de curar apenas com um toque. E eu peço ao Senhor que toca, meu Deus, e que transforme, que vá de encontro à necessidade dessa pessoa, a qual não sabemos, meu Deus, qual é, mas o Senhor sabe. Seja uma dor física, seja uma dor na alma, meu Deus. Eu peço que o Senhor cure. Eu peço, meu Deus, que essa pessoa já venha ver sinais, meu Deus, da Tua grandeza. Que o Senhor, meu Deus, nesse instante comece a manifestar o Teu poder para curar, meu Deus. Aquelas que se encontram nesse instante no hospital, em um leito de dor, meu Deus. Lá ela está, já faz muitos dias. Lá ela se encontra, Espírito Santo, sozinha. Meu Deus, ela pode estar sozinha fisicamente, mas nesse instante o Senhor lá está com ela, meu Pai, tocando e fazendo aquilo que os homens não podem fazer, meu Deus. Eu peço ao Senhor em favor de todos, meu Pai, que conectado está na mesma fé com a gente, meu Deus. Eu entrego a vida de todos eles em Tuas mãos e dá força, meu Deus, para que eles venham ao Teu encontro, meu Deus, para que o Senhor venha mudar completamente as suas vidas, da água para o vinho, meu Pai. Agradecemos ao Senhor por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você crê, diga amém. E vamos fazer o convite para você, né? Como a Cíntia estava falando, você dá esse passo de fé, de você buscar uma maneira, de você pesquisar como fazer para vir, para alcançar aqui a direção da nossa igreja. Não sabemos qual a província que você vive aqui no Canadá, mas temos igreja em várias cidades e também em outras províncias, tá bem? Tome essa iniciativa, busque uma igreja universal do Reino de Deus, busca o pastor, fala para ele o que você está passando, aonde que você precisa de ajuda, que com certeza um homem de Deus vai ajudar você nesses primeiros passos da sua vida mudar, para a sua vida mudar. Isso mesmo. E aqui fica a nossa direção, né, Sara? 2420 Dufferin Street. No primeiro piso, né, temos a igreja em português e também temos os outros, né? Temos em português, em inglês, em espanhol, temos igrejas também em francês. O idioma é o de menos, né? Sempre tem alguém na igreja que vai falar aquele idioma que você se sente mais confortável, que você consegue se expressar melhor e que vai te ajudar. Então, ficamos por aqui. Sim. É tudo por hoje. Nos vemos então no próximo episódio. Fiquem todas com Deus e até a próxima. Bye.
Com a roupa só do corpo, Deus, eu vim pra confessar. Só sobraram algumas lágrimas escondidas no olhar. Não dá mais pra viver de falsa aparência, se eu sou o espelho da própria falência, com a alma pedindo socorro no fundo do poço. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé.